E fala torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo no canal. No vídeo de agora a gente vai ver aí os comentaristas da ESPN falando sobre a contratação de Luiz Zubeldia, um novo técnico do São Paulo, treinador que chega para substituir Thiago Carpini, que foi demitido aí ontem. Antes de mais nada, desce aí embaixo, deixa o seu like, se inscreve no canal, dá essa força pra gente aí atingir a meta de 2.000 inscritos, beleza? A gente vai estar assistindo o vídeo, vendo tudo que eles vão falar sobre o Zubeldia. No final do vídeo eu volto trazendo a minha opinião, os meus comentários. A gente vai fazer aí uma análise dos comentários e da contratação de Luiz Zubeldia por parte do São Paulo. Créditos e direitos autorais eu vou estar deixando na descrição. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Da Sul-Americana. E deu, acima de tudo, isso que você falava, que o nosso Viola aqui, tricolor, está querendo. Deu à LDU uma forma consistente de jogar. Ele não é desses técnicos, Abel, modernos, de muitas inovações, de muitos riscos e de muita... Não, ele faz um futebol feijão com arroz, mas aquele feijão com arroz consistente, que o time fica... Pelo menos a LDU foi assim, e os últimos trabalhos dele têm evoluído nesse sentido. De times mais tradicionais na sua maneira de jogar, mas muito sólidos nessa maneira tradicional de jogar. Sabe? Times que se defendem bem, que têm ideias de ataque, não inovadoras, não ousadas, mas que funcionaram muito bem ano passado. A gente está vendo aí, ele quando saiu da LDU foi um baque para o clube, porque o cartaz dele lá era gigantesco. Ele sai da LDU por vontade própria, houve uma mudança interna, a gente está vendo ali até alguns personagens dessa mudança, esse que está falando ali, é o atual presidente da LDU, ele rompeu com o cara que comandava o futebol, que era o Esteban Paz, que saiu agora há pouco. Tinha acabado de abraçar ali, era o Esteban Paz. Era o presidente do futebol e o presidente do clube. E aí o presidente do clube acabou com essa presidência de futebol e assumiu o futebol para ele. E por isso, por ter sido contratado pelo Esteban Paz, ele saiu junto com o cara que o tinha contratado, mas deixando um cartaz muito grande lá. Então, e ele já rejeitou, desde que saiu da LDU na virada do ano, N propostas que recebeu de outros clubes da América do Sul. Ele estava numa posição de muita tranquilidade, sabendo que o momento dele era bom, esperando uma proposta que para ele parecesse, opa, essa aqui é uma boa. E chegou a do São Paulo. Já tinha rejeitado o próprio São Paulo no início do ano. Ele entendeu que nesse momento é uma boa ir para o São Paulo. E eu acho que tem boa chance de dar certo, sim. E, claro, entendendo que ele vai precisar de um período de adaptação. Que é dar certo? É ganhar jogo. De fazer esse time ser consistente, fazer esse time ter força, tentar buscar, resgatar um pouco do que era o São Paulo do Dorival, que há pouco tempo foi um time campeão e que tinha essa consistência e que também não era um time ultra inovador. Mas é possível fazer isso com metade do time titular no departamento médico? Abel, todo mundo tem jogador machucado, Abel. Não, todo mundo tem. Calma. Jogador Nestor, que vem e vai. Rafinha, Lucas, quem mais? Wellington Rato. Wellington Rato, Caleri ficou muito tempo machucado. Todo mundo em algum momento vai voltar, mais cedo ou mais tarde. Enquanto não volta, tem lá outros jogadores para montar o time de futebol. Não acho que Quais esse são seja... os grandes desafios do Zubeldia, então? Dar consistência ao time do São Paulo, dar um padrão de jogo ao time do São Paulo, dar equilíbrio ao São Paulo, construir articulações ofensivas, coletivas, que não dependam do jogador A, B ou C, saber aproveitar os jogadores que tem lá. Eu acho que ele tem... Não Agora, dependa de... para todo técnico, vai passar por um período de adaptação. Talvez, assim, a inteligência desses técnicos, nesse período de adaptação, é tentar jogar da forma mais simples possível para evitar perder. É isso, é o plano de contingência. Para, com o tempo, ir ajustando e, opa, o que dá para melhorar aqui, o que dá para melhorar ali. É o trabalho que ele vai ter agora. Ao contrário do Carpini, ele tem experiência. Ele tem 16 anos de trabalho na função. E muita experiência dentro do contexto de América do Sul, né? Sim. Então isso acho que contribui muito ainda mais para o São Paulo pressionado na Libertadores. Claro. Ele é filho de Lanús, ele é lá de Lanús, da própria cidade de Lanús. Até eu me informei com o Jorge Barraça, que era, durante muito tempo, assessor de imprensa da Comebol. É minha fonte lá na Argentina. Eu fiz para ele uma pergunta básica que eu, sinceramente, não encontrava em lugar nenhum. Se ele tinha a ver
com o histórico Osvaldo Zubeldia, do Estudiantes de La Plata. Esse é um cara que, pro bem ou pro mal, mudou a história do futebol, que é bem polêmico, né? Polêmico. É jogo sujo, mas ele ganhou Libertadores seguidas com o Estudiantes. E o Barraça me falou, não tem nada a ver com o Zubeldia era de uma outra parte do país, e este Zubeldia é de Lanús. Então, como lembrou o Eugênio, é cria do Lanús. Ele foi Sabe quem ele eliminou quando ele era técnico do Lanús? Em 2020? São Paulo Futebol Clube. Olha só. Já tem duas, então. Eliminou, Uma com o Lanús e uma com a LDU. Paulo, né? Que coisa, hein? É. Tem estrada. Eu acho que isso é importante para esse momento que o São Paulo vive, é claro. Tem que chegar ao Brasil, só que ele não vai ser o primeiro nem o último argentino chegando no Brasil. Hoje o futebol brasileiro é muito visto na América do Sul. Muito visto. Eles acompanham com muita atenção. Também porque tem muito jogador da Argentina jogando aqui. Também porque os times brasileiros enfrentam os argentinos nos torneios internacionais. O Brasil é a grande força do futebol continental. Então eles entendem muito do que eles vão encontrar aqui. Ele não vai chegar no São Paulo sem saber o que acontece. Ele sabe o que acontece. Teve um período aí de 4 meses para descansar, para olhar, para ver o mercado. Eu acho uma boa pedida. Se vai dar certo, como disse o professor, meio desanimado, só o tempo vai dizer. Eu estou mais animado, eu acho que tem boas chances de dar certo. No início do ano... É claro que tem que pegar o bonde andando. Quando o São Paulo ainda buscava um novo técnico, depois da saída do Dorival Júnior, houve aí um ruído. Um conflito, um ruído. Boa, professor. Vou chamar o VAR aqui. Olha aí, ó. Lembrando o amigo Breiler Pires que vai aparecer. Chama o VAR aí. Tá aí, ó. O Muricy Ramalho, em entrevista à CNN no dia 14 de janeiro, falando em relação ao Zubeldia. Muita pose, dizendo que o Zubeldia ficava adiando a conversa. Pode ser daqui a 2, 3 dias. E a gente louco no mercado, disse o Muricy. Vai desculpar, aqui é São Paulo, meu filho. Em outras palavras, dizendo que o Zubeldia meio que esnobou, né? Não deu muita atenção. Né? Eu acho que era um outro momento. Esse é o estilo Muricy, não surpreende. O Muricy fala mesmo o que vem à mente, inclusive, agora com o Carpini, andou falando também outras coisas. É que eu acho que não é a vez do Muricy, né? A aposta do Muricy foi lá com o Carpini. Ele fez essa aposta. Como Agora, assim não é a vez do Muricy? Não é a vez dele apitar tanto. Em outras palavras, perde força o Muricy com tudo que tem acontecido? Vocês veem assim, que ele tem perdido força dentro do São Paulo? Eu acho que sim. Se bem que se você for pelo Muricy, ele também tem sérias críticas a vários outros técnicos, né? O próprio Osório, que nem foi cogitado dessa vez, era muito criticado pelo Muricy quando ele era técnico do São Paulo. O Muricy achava que atacava demais, né? Fazia aquela comparação politicamente incorreta com o time de índio, que era uma expressão que ele usava, né? Ataca todo mundo, não sei o quê, com aqueles velhos filmes de faroeste. Então é isso, eu acho que é um momento do Muricy apitar menos nessa história, até por tudo que aconteceu. Eu acho curioso, né? Porque quando o Muricy coloca daquele jeito, né? A situação dentro dessa perspectiva, muita pose aqui é São Paulo. Tipo, São Paulo não precisa de você. São Paulo é maior que você e vai dar o jeito dele. Né? A interpretação é essa, né? Passa o tempo e, na verdade, o São Paulo precisa do Zubeldia. Vai lá e bate na porta dele de novo. Então, acho que agora o que o Zubeldia que pode falar é muita pose o São Paulo, mas não, acho que não é hora dele colocar a lenha na fogueira, não. Calmar, chegar e ele ter um bom relacionamento com o Muricy, que é um cara importantíssimo na história do São Paulo. Eu acho que é fundamental ter o Muricy dentro do clube, porque ele ama aquilo, porque ele conhece muito de futebol e porque ele pode ajudar no dia a dia. Ele tem muita experiência, né? Sim. E você falou, ele ama o São Paulo, ele ama o futebol. Eu acho que ruído em comunicação pode acontecer. De repente, em janeiro, o Zubeldia não estava afim mesmo de vir para o Brasil ou de vir para o São Paulo, e agora é um outro momento. Ele estava no mercado, ele estava em alta no mercado, a questão é essa, entendeu? Os movimentos do mercado, ele estava esperando uma grande proposta, ele estava entendendo quem estava querendo, quem não estava querendo e tal, e acabou naquele momento não indo para lugar nenhum.
E eu acho até que para ele não foi ruim isso, não. Espera arrumar um tempinho aí e chega agora para o São Paulo. E a fala do Muricy nem é tão problemática para mim. Assim, é uma questão pontual. Ele certamente vai ser questionado na coletiva quando for apresentado o Zubeldia. E a oportunidade de encerrar de vez o assunto. Sinceramente, não consigo enxergar isso sendo um problema pro Zubeldia. E até no relacionamento dele com o Muricy no dia a dia, para mim é uma coisa que, como o professor falou, ficou lá para trás. Eu acho que um problema Página maior foi quando o Muricy quis escalar o time do Carpini. Quis botar jogador no time do Carpini. Aí eu acho que foi um problema maior. Eu fico imaginando o Muricy como técnico, se algum diretor falasse o que ele falou para o Carpini naquela situação. Agora, nessa especificamente, é um momento diferente. Era um primeiro momento que o cara disse não, agora ele disse sim, foi procurado de novo. Se isso fosse tão grave, o São Paulo nem o procuraria de novo. Exato. Se isso tivesse pesado tanto. Falava assim, esse não está na nossa lista porque ele disse não. Isso, pelo que a gente entendeu, não aconteceu. Senão ele não estaria tão próximo de ser o técnico do São Paulo. Olha, não é nenhuma novidade, né? Que temos cada vez mais técnicos estrangeiros no nosso futebol. Isso não é de hoje, já há alguns anos vem crescendo esse número. Mas eu estava fazendo a conta aqui e com a ajuda dos nossos amigos, da nossa produção, na Série A do Campeonato Brasileiro, agora com essa confirmação do Zubeldia, 9 técnicos de 20, quase 50% estamos aí já. Olha, o Palmeiras com Abel, o Vojvoda no Fortaleza, Caixinha no Bragantino, o Ramon Dias no Vasco, o Cudê no Internacional, o Antônio Oliveira no Corinthians, o Milito no Atlético Mineiro, Arthur Jorge conseguiu a primeira vitória no Botafogo, daqui a pouco vamos falar sobre isso. E agora o Zubeldia não assinou o contrato ainda, mas já tem um acordo aí. Ia fazendo a conta aqui, 5-4 para os argentinos. Você contou? 5 argentinos. São 5 argentinos e 4 portugueses? 4 portugueses. Mas 9 é quase 50%. O mercado brasileiro é isso. Hoje é argentino e português, né? Como técnico de futebol. Mas já tivemos venezuelano, por exemplo, no Atlético Mineiro. Como era o nome dele? Dudamel. Rafael Dudamel. Já tivemos uruguaio no Cruzeiro, que também me fugiu o nome agora. Que foi para... Era Uruguai. Pesolano. Paulo Pesolano. Mas enfim, tem sido... O Aguirre, que passou em vários clubes e tal. Mas tem sido realmente argentino e português, né? O mercado brasileiro está definido assim, né? O português, porque Portugal é um centro que se desenvolveu muito no estudo do futebol e na formação de treinadores. Há treinadores portugueses espalhados pelo mundo inteiro. E é claro que o idioma facilita para trazer aqui para o Brasil. É mais fácil trazer um português do que um espanhol. Há mais espanhóis, por exemplo, nos países aqui periféricos ao Brasil, né? Nos outros países da América do Sul. Você citou espanhol, tivemos no Flamengo, né? Domenech. Sim. Domenech, não lembro se teve mais algum. Em geral, uma quantidade menor. Tem mais espanhóis trabalhando nos outros países da América do Sul que falam o espanhol. E o argentino é essa proximidade, também é uma escola muito forte. Também espalhados pelo mundo, também, argentinos, né? Também espalhados pelo mundo. Um protagonismo. Mas tem também essa coisa do argentino estar aqui do lado e de cada vez mais haver uma simbiose entre o futebol, né, do Brasil com o da Argentina, porque também tem muitos jogadores aqui. Mas é isso, são duas escolas de técnicos que têm muito espaço no mercado brasileiro. E eu acho que sinaliza também um vácuo, né? Como a gente demorou para levar a sério essa coisa mais teórica da preparação, do estudo. Estudos de futebol em português vêm de Portugal, não vêm do Brasil. Acho que durante muito tempo essa história de joga bola no craque e os poucos técnicos brasileiros que se preocupavam com isso eram vistos até com ironia, uma hora a fonte secou. Eu acho que está na hora da gente voltar a pensar em preparar os nossos técnicos, né? Os nossos técnicos sempre foram muito bons na prática, no campo, no dia a dia, no vamos lá, mas na teoria tá faltando, não é à toa que a gente está procurando fora. Está faltando opção aqui. Inclusive, houve um tempo em que os técnicos brasileiros eram exportados para Portugal, para o mundo árabe. Luiz Zubeldia, novo técnico do São Paulo, ao contrário do que alguns comentaristas vinham falando. Não é nem o que alguns comentaristas, era um desejo do São Paulo. Um técnico europeu, de nome, de peso, que chegasse para mostrar para o grupo e para o vestiário que quem manda era ele. A época do ano não é uma época que favoreceu o São Paulo, porque a janela de transferências da Europa vai abrir agora. Então os técnicos não querem
ir para mercados secundários. O Brasil, em comparação à Europa, é um mercado secundário. Então, talvez o São Paulo tenha tido azar até nisso, né? Se o São Paulo talvez tivesse mandado o Carpini embora mais no meio do ano, após a janela europeia se fechar, os técnicos desempregados iriam ter mais interesse em vir aqui para o Brasil, né? Então isso acabou levando o São Paulo até Luiz Ubeldia. Como eles disseram aí, a gente tem que pontuar alguns pontos. O Zubeldia não é um nome de peso como um técnico europeu, mas é um cara que, ao contrário do que algumas pessoas estão falando, que é um Carpini que habla espanhol, não é. O Zubeldia é um cara que começou a trajetória de treinador muito cedo, é um cara que já tem bastante experiência por já ter rodado em bastante equipes de primeira linha do futebol sul-americano, o Lanús. E quando eu falo de primeira linha, não me entendam como times extremamente grandes, como River Plate, Boca e tal. Mas ao contrário do Carpini, que só dirigiu times de segunda divisão, times de pouca expressão, o Zubeldia dirigiu times de massa. O próprio Lanús foi um time, o Lanús que ele dirigiu foi um time chato. É um time de massa na Argentina. A própria LDU de Quito eu acho que o maior time do Equador. Então, ele não é um Carpini 2.0. É um cara que, como eles disseram aí, é uma coisa que eles falaram, se não me engano foi até o Donk que falou, ele não é um cara que vai revolucionar o futebol do São Paulo. Não. Mas ele é um cara, assim como o Dorival, que vai dar um padrão rápido para a equipe. E é disso que o São Paulo precisa. Um padrão de jogo rápido. Depois que o São Paulo tiver um padrão de jogo, ele pode trabalhar por variações de estilo de jogo. Mas o São Paulo hoje é um time sem padrão. Hoje é um time sem esquema. O Zubeldia, ele é o cara capaz de chegar em poucos treinos, em 1-2 semanas, a gente já observar nos jogos do São Paulo, o São Paulo agora tem um padrão, o São Paulo tem um estilo de jogo defensivo e ofensivo. Alguns aspectos que a gente tem que ponderar o Zubeldia gosta de um time muito rápido, ou com 2 meias rápidos ou com 2 atacantes rápidos. Lógico que ele não vai tirar o Caleri, né? Ele jogava com o Guerreiro assim lá na LDU, o Guerreiro e 2 atacantes rápidos. Mas quando não tinha o Guerreiro, ele jogava com 2 meias rápidos, que no caso do São Paulo pode ser um Nestor, um Michel Araújo, pode ser um Nestor e o Rato, pode ser, enfim, 2 meias rápidos. E por que eu estou dizendo isso? Porque o Rames não se encaixaria nesse esquema de primeira. E assim, o que eu gostaria de ver do Zubeldia é um padrão tático do São Paulo, mas que quando o Rames entrasse no time, que o Rames não fosse o jogador que buscasse essa bola no meio do zagueiro, no meio dos volantes, né? E eu acho que o Zubeldia ele é capaz de fazer isso. Eu acho que primeiro ele vai montar um time extremamente rápido, extremamente competitivo, e depois ele vai tentar aproveitar as qualidades do Rames Rodrigues e do Caleri, que assim é algo que ele gosta muito. Um pivô, um cara que saiba fazer pivô, um cara que saiba fazer parede. E é algo que ele não teve na LDU, nem nos seus times, um 10 que pensa. Então por isso que ele optava por times mais rápidos, mais verticais, porque ele nunca teve um meia que pensa. Sempre teve meias móveis, meias rápidos e atacantes de beiradas rápidos. Então o São Paulo, primeiramente, ao meu ver, vai ter um técnico que vai dar um padrão de jogo, vai usar meias rápidos e eu acho que ou o Alisson ou o Pablo Maia vai perder espaço no time, porque o Zubeldia ele preza por um volante que tenha um bom passe na saída de bola, e aí a gente já vê o Bobadilla e o Luiz Gustavo com vantagem, por mais que o Luiz Gustavo esteja voltando de lesão, mas a gente tem o Bobadilla que tem esse passe mais qualificado.
O Zubeldia, ele preza por pelo menos um dos volantes que saibam sair jogando. Atualmente, os dois volantes do São Paulo não fazem essa função de primeiro passe, né? Eles são muito limitados. Então, ele tem tudo para dar uma chacoalhada, para dar uma mudada, para fazer o que o Dorival fez. Arruma o time, faz o time ter um padrão técnico e tático rápido e depois você começa a mudar. A gente viu o Dorival, ele deu um padrão pro time, depois ele começou a achar lugares pro Ramos Rodrigues, depois ele começou a fazer variações com o Lucas e tal. Então o Zubeldia, ele é esse cara. É um cara também muito intenso na beira do gramado. É um cara que grita, um cara que xinga, um cara que pula, um cara que escorrega, um cara que fica louco na beira do gramado. É um cara muito intenso e isso contagia o time, né? Isso a gente não teve com o Carpini e o Dorival. O Dorival, cara, era muito interessante porque ele era um cara que o time do São Paulo ele era tão bem treinado pelo Dorival que o Dorival ele não precisava ser tão enérgico na beira do campo, porque o time já sabia o que fazer. O Dorival passava instruções, o Dorival organizava o time, mas você não viu o Dorival se esgoelando na beira do gramado e correndo para um lado para o outro. Né? Isso é treinamento, isso é um time bem treinado. A gente vê isso do Abel Ferreira também, ele fica lá observando, olhando. O Zubeldia, ele treina o time é um time bem treinado, mas ele é totalmente contagiante e espoleta na beira do gramado. E corre para todo lado, e pula, e grita, e isso contagia o time. A contratação do Zubeldia pode ser bom para o Galopo também, né? Ter um técnico argentino que conhece o Galopo e que viu o Galopo no Banfield e conhece o potencial do Galopo. O Galopo perdeu espaço no São Paulo. Eu acho que os técnicos que passaram por lá não souberam aproveitar o Galopo. O Galopo ele pode jogar até de segundo volante, né? Fazer ser o segundo volante. É algo interessante. Esperem algo interessante de Luiz Zubeldia. A gente vai estar falando mais sobre o Zubeldia ao decorrer do dia. Vou trazer mais vídeos para vocês aqui de mais análises e a gente vai destrinchar o que Luiz Zubeldia pode fazer pelo São Paulo. Se você não for inscrito, se inscreve, deixa o seu like e já comenta aí o que você achou sobre a escolha de Luiz Zubeldia para novo técnico do São Paulo. Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e valeu!